contratar ou não mulheres pelo simples fato delas terem o direito à licença de maternidade. Você contrataria uma mulher grávida para a sua empresa? E para falar sobre isso, eu quero trazer uma pessoa que normalmente está nesse lado da bancada, né, entrevistando as pessoas. Dessa vez, Eli Soares, nossa treinadora, especialista em comunicação e mãe de 4, né? 4 filhos. 4 crianças. Por favor, já manda aqui pra gente, ó. Algumas pessoas acreditam que mães que trabalham são menos comprometidas em suas carreiras. Como é que você lida com essa percepção, Elis? Obrigado, né, por nos conceder essa entrevista. Respirei até fundo, Marcel. Aconteceu comigo, posso contar aí uma experiência de, retornando da licença maternidade, ter uma percepção de que é como se eu tivesse parido meu cérebro também. E aí que eu já não conseguiria mais dar conta de todo o resultado que eu dava antes de sair da licença maternidade. Eu entendo sim que muitos empresários, gestores, eles têm sim uma dinâmica na empresa para dar resultado e que muitas vezes eles precisam equalizar a questão de mais mulheres saindo e retornando. E sim, a gente precisa dizer essa verdade que quando nasce o filho, nasce uma mãe, nasce uma família, sim, tem alguns ajustes no dia a dia para serem feitos e que talvez nesse primeiro momento é mais exigente para que essa mulher dê conta dessa agenda. Mas por experiência própria, a produtividade nesse médio e longo prazo, ele se encaixa de uma maneira que você se torna muito mais assertivo naquilo que você entrega. Então eu acredito que quem estiver acompanhando já deve ter passado essa experiência, se é mãe, de que quando você retorna, assim, tem uma situação, na maioria das vezes, desagradável para essa nova adaptação da mulher. E você fala que existe uma adaptação da mulher nesse sentido. Você sente ainda que tem, do lado de algumas empresas, um pouco ainda do preconceito, ou as pessoas ao redor acabam olhando a mulher que volta da licença maternidade, ixi, essa aí não vai durar muito tempo, daqui a pouco ela vai perder o cargo. Existe uma tensão ainda que tem muito a ver com um viés inconsciente, mas talvez exista. E muito, infelizmente, talvez é uma percepção que exista nas empresas. Antes mesmo da licença, Marcelo. Então, por exemplo, quando vai se contratar uma mulher e ela tem filhos e na conversa aí da entrevista tem aquela pergunta, você tem filho? Tenho 2, 3, 4 filhos. Como é que vai ser? Como é que você vai dar conta dos seus filhos enquanto você está trabalhando? Ao passo que para o homem não é feita essa pergunta. Então, pai, de verdade, né? que é pai, então é a mesma situação, mas não é feita essa pergunta. E tem uma outra questão também. Então, por exemplo, se por acaso um homem não vai trabalhar 1 dia, 2 dias, 3 dias e não tem um retorno, a preocupação de toda a empresa em relação a se aconteceu algo com ele. Quando acontece isso com uma mãe, a pergunta é se aconteceu alguma coisa com os filhos. Então não se tem essa percepção de imediato de que a preocupação deveria ser com ela, e sim que provavelmente algum filho ficou doente, teve febre, precisou ir ao hospital ou alguma coisa nesse sentido. Então tem sim ainda muitas situações que ficam no nosso inconsciente que recaem na maioria das vezes sobre as mães no mercado de trabalho. A gente está, infelizmente, bastante longe de resolver essas questões. Não, e você me fez lembrar de coisas que eu acabei ouvindo já no decorrer da minha carreira, né? Porque se o homem falta, puxa, ele teve algum problema. Se a mulher falta no trabalho e ela tem filho, puxa, falei, tinha certeza que os filhos ali iriam atrapalhar, né, o desenvolvimento. Infelizmente, isso ainda acontece. Mas, Elis, me fala uma coisa, que tipo de apoio ou benefícios oferecidos pela empresa você considera essenciais para as mães que trabalham? Só 2. Wi-Fi e flexibilidade faz toda a diferença. Então a gente vive num mundo hoje que a gente precisa dessa conexão. Então se esse profissional, essa mãe tem essa disponibilidade, ela consegue resolver muitas das coisas. E a flexibilidade no sentido de verdade, para ela poder ajustar a sua agenda para, inclusive, também não sentir aquela culpa. Estou trabalhando 8, 9 horas por dia, 10 horas por dia, muitas das vezes, e não consigo também estar com meus filhos. Se isso começar a ficar uma situação de problema para essa mulher, ela vai sim recair na sua produtividade. Tem um dado, Marcel, que infelizmente apenas 6% das mulheres hoje têm o privilégio de conseguir conciliar carreira com maternidade, então eu me enquadro nisso. Brasil?
Exatamente, eu me enquadro nisso e me sinto privilegiada por poder conseguir desenvolver o meu papel profissional e também o meu papel de mãe, mas em contrapartida tem aí outras 94% de mulheres que não conseguem fazer isso. Então sim, é meio que natural que elas também não possam desempenhar da melhor maneira possível as suas funções, porque elas não conseguem estar presentes. Então imagina uma empregada doméstica que cuida da casa de uma outra pessoa, que cuida dos filhos de uma outra pessoa, enquanto ela está muitas vezes passando toda essa jornada de trabalho nessa casa, os filhos dela não estão com ela e pode ser inclusive que ela está dormindo na casa desse contratante e muito distante desse dia a dia. Então, se a empresa puder oferecer flexibilidade para que ela ajuste essa jornada para levar um filho no médico, para participar de uma atividade da escola ou para poder levar e buscar na escola, isso com certeza vai contribuir para que o desempenho dela depois nas horas que ela está mesmo dedicada seja muito, muito, muito maior. Não, e que é interessante, quando você fala em produtividade e eficiência, não é trabalhar mais tempo, mas é trabalhar melhor, né? Com mais qualidade para todo mundo, né? Para quem é contratante e para quem é contratada. E olha que interessante, você falou bastante em produtividade, tem um estudo da Working Mother Media que fala sobre as 100 melhores empresas, né, que apoiam as mães na jornada de trabalho, mostram que apenas 40% das mulheres disseram que a maternidade afetou negativamente as oportunidades de carreira. Você, Elis, você foi contratada grávida em uma oportunidade e depois de uma outra oportunidade tem mais, né? Você foi contratada com um bebê de 40 dias. Sim, no porpério. Conta pra gente essa história, porque eu acho que nessa semana onde vai passar esse episódio, que vai ser na semana do Dia das Mães, então esse é um episódio, né, em homenagem a essas mulheres, né, as mães de todo o país. Eu acho que a tua história, o teu case pode com toda certeza inspirar muitas mães que em função desses pontos que nós colocamos aqui, perdem excelentes oportunidades de trabalho. Marcelo, então é nisso que eu chamo a atenção do quanto a mentalidade desse contratante faz diferença nessa escolha. Então, se fosse aí uma seleção comum, digamos assim, eu não seria escolhida de forma alguma. Grávida, muito menos depois com esse bebê de 40 dias, eu não seria escolhida. Mas nesse momento, o que aconteceu? Eu já tinha uma reputação, eu já tinha uma credibilidade diante dessas pessoas que me convidaram para trabalhar e elas olharam muito mais para a experiência que elas já tinham comigo como profissional para dizer, imagina, não é a gravidez ou não é um bebê de 40 dias que vai impedir a Elis de desenvolver as melhores habilidades dela. Então tem a ver com mentalidade, com a reputação que eu individualmente tinha. Mas imagina uma empresa que recebe uma profissional nessa condição diferenciada e dá esse voto de confiança, se muito provavelmente ela não vai também dedicar esse retorno, essa reciprocidade à empresa com muito mais engajamento, com muito mais dedicação. Então aconteceu comigo, quando estava grávida foi na pandemia, então imagina, a gente estava... pandemia ainda, né? A gente estava numa situação de isolamento, eu já estava com 3 crianças em casa, sem ir à escola e já tinha um atendimento remoto de um cliente e daí entraram em contato comigo e falou, olha Elis, eu pensei em você por causa de tudo que a gente já teve de experiência. Falei, tudo bem, mas a gente tem uma situação aí, ó, pandemia, 3 crianças em casa, já tenho um outro atendimento, vai querer trabalhar comigo? Só um minutinho, deixa eu ligar para o sócio que daí eu já retorno para você. Retornou, eu falei, Elis, eu tenho certeza que não é a condição da gravidez aí que vai te impedir de nos oferecer o melhor resultado. E depois, na volta, foi um outro cliente que me chamou para trabalhar, que daí sim já tinha nascido, eu me distanciei um pouquinho para entender como é que seria essa adaptação do meu dia a dia, e aí eu levava o meu bebê de 40 dias, 2 meses, 3 meses, muitas vezes ao trabalho, deixava ali entre uma soneca e outra, o que dava para eu fazer remotamente eu também entregava. Então foram 2 situações bem específicas e importantes para mim e que também servem para os empregadores e servem também para as mulheres entenderem que não, essa é apenas uma condição delicada que talvez exija desse ambiente alguma adaptação, mas não que isso seja um impedimento. E você colocou essa questão de levar o seu bebê para o trabalho, olha que interessante, existem estudos que sugerem que mães tendem a ser mais produtivas devido à necessidade de gerenciar seu tempo com eficiência.
né, que tem muito a ver com essa questão. Levou a criança, vai lá entre um momento de mamar e outro, ali trabalha e etc. Então, nesse sentido, o que você entende que seriam as técnicas necessárias para garantir gerenciamento de tempo, né, que você recomendaria para outras mães que estão nos assistindo agora? Acho que são 2 pontos aí para a gente se perguntar também enquanto profissional, assim, inclusive você, Marcel, que eu sei que também é pai. Quais foram as habilidades que depois de pai você ganhou aí notoriedade ou uma melhor competência no trabalho depois da paternidade? Muitas. Gestão de conflito, administração do tempo, resiliência, aguentar a pressão do impacto, você gerenciar suas emoções. Então tem muitas coisas que você aprende enquanto você está na licença maternidade que depois são aplicáveis para o trabalho, não é algo só pessoal. E um ponto de atenção que vale para as empresas, assim, da gente notar de verdade. Então, pensa no índice de natalidade do mundo, tá diminuindo. No Brasil tá 1,7. Então quer dizer que as famílias, elas têm 1, no máximo 2 filhos. Então, quando nasce o primeiro filho, sim, para aquela família, para aquela mãe, para aquele pai, para aquele núcleo, a vida muda em 100%. Então muda seus horários, muda a forma como você se alimenta, muda os lugares que você vai, muda seus amigos. Então o impacto para uma mãe que tem um primeiro filho é um impacto maior e a adaptação dela a esse período na volta do trabalho talvez requeira um pouco mais de cuidado. Aquela que já tem 2, 3 ou 4, essa alteração ela é um pouco mais suave, porque o que tinha que mudar de forma drástica já alterou. Então é mais simples de você ajustar essa rotina. Dicas práticas: você acaba colocando na sua agenda coisa por horários menores. Ou então, por exemplo, se você vai ajustar uma mochila de escola, que é uma coisa natural do dia a dia, você já faz aquilo de uma vez. Você não pega uma mochila, depois vai fazer outra coisa. Já, no meu caso, já arruma as 4 mochilas de uma vez. Então, ou se você vai dar uma arrumada no quarto, ou se você vai dar uma olhada num dever. Então, são ajustes que você faz de uma maneira, de uma vez. Então, nesse sentido, você fica muito mais produtivo naturalmente. Você otimiza e leva isso para o mundo corporativo, né? Aproveita o tempo ali da melhor forma possível. E não é nenhuma coisa ensaiada, Marcel, uma coisa que de verdade fica natural, porque essa habilidade foi desenvolvida em você de uma maneira tão tranquila nesse dia a dia que depois no trabalho você nem percebe que você está fazendo aquilo, mas que veio de um aprendizado que foi lá em casa junto com as crianças. Show de bola. E para fechar, Elis, o que você ainda precisa mudar, né? O que você pensa que precisaria ser modificado para que as mães sejam incluídas no mercado de maneira realmente saudável, sabe? Fujam dessa questão do preconceito, do medo e tenham as mesmas oportunidades que os pais, né? Que os homens, e assim possam participar da meritocracia, né? E poder ter toda a liberdade para construir uma carreira próspera e de muitos anos. Marcel, até trazendo para o nosso dia a dia, a gente trabalha com educação corporativa, então tem sim a ver com uma mudança de mentalidade. Então, se a gente não ajustar essa mudança de pensamento, por que é diferente? Por que, por exemplo, para acompanhar no médico, e esse é um dado interessante, não vou contratar mulher porque depois a criança vai ficar doente, é ela que vai levar no médico, então ela vai ter menos horas no trabalho. Mas olha só, se você pensar, uma pessoa que não é mãe, ela tem naturalmente no ano alguns horários, alguns dias que ela marca médico, certo? Isso já acontece. Quando se é mãe, você vai muito menos no médico. Então as horas que são usadas para isso são as mesmas, porque a mãe não vai nunca, minha mãe nem pode ficar doente, a gente nem tem autorização. Agora, essa mudança de mentalidade, por que não então o homem tomar conta dessa agenda de médico? Ou dividir de verdade essa agenda do médico? São 4 visitas ao pediatra, dentista e fora as questões de mais urgência. Por que não variar isso? Por que na empresa não se entender e até incentivar esse cuidado? Mas aí, assim, é uma mudança de mentalidade. A gente tem que parar e fazer uma análise perceptiva de que a maternidade não é uma desculpa para não produtividade. E se as empresas entenderem isso e quererem mergulhar nesse universo, aí faz sim até muito mais sentido um presente de Dia das Mães. Exatamente. Elis, que delícia de conversa, papo, assim, se deixar, ficaríamos horas, né, conversando sobre isso,
mas deixa eu deixar uma reflexão, né? E você que está nos assistindo, o que você pensa em relação, né, essa questão das mães com o mundo corporativo e vice-versa? Entendo muito bem que é uma questão de mindset, é uma questão de cada vez mais a gente quebrar qualquer tipo de preconceito para que todos tenham essa meritocracia, né? Todas essas questões elas serão, né, divididas, elas têm que ser divididas entre os cônjuges, né, digamos assim, para que todo mundo possa prosperar de forma igualitária. E para você, né, que ainda não se inscreveu, se inscreva também no nosso canal, ative o sininho e até uma próxima oportunidade. Obrigado, viu, Elis? Eu que agradeço. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para todo mundo.